É muito importante que no começo deste vídeo você faça algumas reflexões. Pense no mundo atual. Você acredita que o mundo atualmente é um lugar de grandes oportunidades ou é um lugar com grandes desigualdades? Será que a qualidade de vida atual está melhorando ou piorando? E será que os grandes desastres matam mais hoje do que no passado? Bom, se sua resposta para estas questões foi extremamente pessimista, não se sinta sozinho. Você está no grande grupo de pessoas que acabam tendo uma visão totalmente distorcida do mundo. Sim, as pessoas têm uma visão extremamente pessimista de como o mundo está atualmente. Agora, imagine só se esse tipo de pessimismo no curto prazo pode atrapalhar em muitas coisas. Imaginem no longo prazo como isso pode ser nocivo, não só nos seus investimentos, mas também em questões importantes ao longo da sua vida, como o que estudar, onde viver e no que trabalhar. E o pior e mais impactante que o autor do livro Factfulness lançou é que não, as pessoas não só erram em questões como estas, mas também elas têm um nível de acerto pior do que um chimpanzé. Mas você pergunta como isso é possível, né? Então, imaginem uma prova de múltipla escolha. E dentro dessa prova você tem uma questão com 3 alternativas. Se você responder essa questão por diversas e diversas vezes, chutando todas elas, a sua média de acerto tenderá a ser de 33%, ou seja, seria a mesma taxa de acerto que um chimpanzé. Só que o autor, fazendo repetidas vezes estas questões com diversas pessoas, notou que o nível de acerto das pessoas estava entre 5 a 10%. Então ele concluiu que as pessoas não estavam chutando questões como essas, mas elas sim estavam respondendo de uma maneira mais enviesada. Então, para isso, vamos, no resumo de hoje, se aprofundar no livro Factfulness, do autor Hans Rosling, um livro muito bacana, um dos principais livros que eu li esse ano e recomendo para todos vocês esta leitura. E para entender melhor como o autor chegou nessas conclusões, vamos entender quem foi Hans Rosling. Então vamos entender o que esta figura que nós estamos vendo aqui nesta foto tem de tão especial e o que o tornou tão importante na sociedade moderna. Hans nasceu lá em 1948 na cidade de Uppsala, na Suécia, e dedicou aí boa parte do seu estudo acadêmico ao estudo da medicina e da estatística. Só que o que o tornou diferente no primeiro momento foi o quê? Apesar de ser um médico, ele não se contentou só em ficar lá na Suécia atendendo os seus pacientes, enfim. Ele tinha uma curiosidade muito grande em conhecer e desvendar outras culturas. Então, logo mais adiante, ele já foi estudar na Índia, um país aí totalmente diferente da Suécia em termos culturais, né? E lá ele desenvolveu estudos não só ligados à medicina, mas ao desenvolvimento social. Logo aí ele também foi convidado e aceitou o convite para trabalhar em países africanos, dedicando boa parte do seu tempo a cuidar das questões médicas lá em diversos países da África, né? Mas também a entender e ver como a cultura, como o desenvolvimento também estava chegando à África. E o mais impactante e o mais curioso foi quando ele voltava, né, para a Suécia, para a Europa, ele acabava percebendo o quê? Em conversas normais, né, ele acabava percebendo que as pessoas tinham uma visão totalmente errada e distorcida de como era a vida na África ou mesmo aí em países asiáticos, né? Pensando nisso, ele sentiu a curiosidade de começar a o quê? A mapear e coletar os dados estatísticos daqueles países e mostrar para as pessoas, olha, sua visão está errada, amigo. Aqui, olha como lá aquele país não é tão pobre como parece, né? Você não está falando a verdade. E através disso, ele acabou ficando tão famoso que no auge da sua carreira, ele se viu aí dando palestras em encontros extremamente importantes, como encontros aí de líderes nas Nações Unidas, né, no encontros da ONU, ou mesmo aí encontros
de pessoas do mercado financeiro, como o encontro aí de Davos, né? Nós temos acesso também a diversos vídeos, diversos conteúdos do Hans na internet, principalmente dos TED Talks que ele fez aí por diversas oportunidades. Então, foi uma pessoa que, além do livro, deixou um legado aí bem sólido para a humanidade. Principalmente, e a questão que eu achei muito bacana desse livro foi que ele estava já com a mentalidade de escrever o livro, só que quando ele foi diagnosticado com câncer, ele acabou abdicando de tudo que ele tinha para fazer, das outras tarefas, e se dedicando aí praticamente o resto dos seus dias a escrever o livro e deixar também esse legado para nós. E as conclusões do Hans foram extremamente impactantes sobre como nós enxergamos o mundo. Bom, lembram que eu falei para vocês que nós temos uma visão distorcida do mundo e em questões sobre como o mundo está hoje nós acertamos menos do que um chimpanzé? Bom, ao perceber isso, ele começou a tentar diagnosticar o porquê disso. E é aí o ponto principal deste livro. Em grande parte, ele identificou que nós temos instintos que vêm do nosso comportamento, do nosso histórico passado, ou seja, do homem mais primitivo, que estão presentes no nosso cérebro até os dias atuais. Apesar da grande evolução tecnológica, da grande evolução cultural que nós vivemos, nós ainda temos certos instintos que ainda permanecem extremamente ativos dentro do nosso cérebro. Além disso, nós temos um apego, um viés extremamente grande de se apegar a questões dramáticas, a questões muito ruins, né? O ser humano tem um viés mais dramático e é curioso como isso acaba alimentando como a mídia funciona hoje em dia. Boa parte da explicação de por que a mídia só coloca notícias ruins, ou em boa parte das vezes você vê noticiários, documentários sobre questões ruins do mundo, fofocas, intrigas, enfim, isso significa o quê? O sistema se alimentando da nossa preferência, ou seja, as pessoas estão mais ligadas e gostam de assistir coisas ruins do que coisas boas. Então, raramente você vai ver na internet ou mesmo na mídia notícias positivas, coisas como descoberta de curas de doenças, enfim, você vai ver o quê? Você vai ver o pau comendo, né? Você vai ver aí notícias ruins o tempo inteiro. Então vamos agora explorar o quê? Vamos explorar os nossos instintos e ver como eles se conectam a essa questão mais dramática que nós temos para construir uma visão extremamente errada e pessimista do mundo. E o primeiro instinto que ele cita no livro é o quê, pessoal? O instinto da separação. E o que significa isso? Bom, nós temos aí um instinto de segregar e dividir as coisas em grupos, né? Então, no mundo, por exemplo, nós temos o quê? As pessoas separam o mundo em países ricos e países pobres, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Segundo o autor, isso cria uma armadilha muito grande, que é o quê? A visão das pessoas de que países em desenvolvimento, países pobres, são lugares ruins, extremamente ruins mesmo, extremamente difíceis, né, em diversos aspectos. Só que, como a humanidade vai se desenvolvendo e nos últimos anos nós tivemos uma aceleração do desenvolvimento em todos os países, esta questão do país em desenvolvimento e país desenvolvido está cada vez mais igual. E nós podemos ver isto através desta imagem aqui, ó, que eu vou colocar para vocês. Notem que aqui ó, nós temos o quê? Esta é uma visão onde está comparando o quê, pessoal? Nós temos aí, na linha de baixo, a mensuração da quantidade de crianças por mulher. Então, notem aqui, de 2 a 8, né? Então, qual é a visão mais popular? Que em países pobres, em países subdesenvolvidos, as mulheres têm mais filhos, correto? E que nesses países as crianças não conseguem sobreviver, né? Há um grande índice de mortalidade infantil. Então aqui nós temos também esta mensuração nessa escala no canto, né? Então notem, desde 50% até 100% das crianças que nasceram conseguiram sobreviver até os 5 anos de idade. E olha essa divisão. Nós temos aqui no canto esquerdo um grande número de países, né, em desenvolvimento, com um grande número de crianças, né, nascendo e também uma
mortalidade infantil muito alta, né? E aqui no cantinho nós temos um pequeno e seleto grupo de países, né, com um número muito pequeno de filhos por mulher e aí um número bem alto aí da sobrevivência das crianças. Perfeito, né? Explica como o mundo é hoje. Países em desenvolvimento e países desenvolvidos, certo? Errado. Esta visão, esse gráfico é um gráfico de 1950. Notem só como o mundo está hoje. Está na tela como é o mundo nos dias atuais, ou seja, boa parte daqueles países que as pessoas tinham muitos filhos, né, que as mulheres tinham muitos filhos, já migrou aqui para o quadrante dos países em desenvolvimento, né? Então nós temos aqui neste quadrante os países, as mulheres tendo um número muito pequeno de filhos e também aí um alto índice de sobrevivência das crianças. Notem como no gráfico anterior, olha, nós tínhamos países aqui com um índice de mortalidade na casa aí dos 50% quase, né? 40% aqui das crianças morrendo até os 5 anos de idade. E hoje em dia nós temos aí um contexto de muito mais positivismo, né? As crianças mais saudáveis, né? E as mulheres aí tendo um número muito menor de filhos. Então, esta visão de enxergar o mundo entre ricos e pobres, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, está errada na visão do autor. Na verdade, ele indica no livro que nós deveríamos entender o mundo sobre uma outra ótica, que é esta daqui, ó. A divisão dos países por nível de renda. Então nós temos o quê? Nós temos no primeiro nível, que é o nível dos países extremamente pobres, né? Que é onde os países aí têm uma renda inferior a $2 por dia por pessoa, né? Nós temos aí os países do level 2, né? Do nível 2, onde a renda já sobe até $8 por dia por pessoa. Nós temos aí os países do nível 3, que aí a renda já ultrapassa os $30 por dia por pessoa. E por último, o nível 4, né, que nós temos aí os países extremamente desenvolvidos, né, na visão anterior, os países ricos, né, onde as pessoas têm uma renda diária superior a $32. E o porquê que nós não deveríamos considerar os países entre ricos e pobres? Notem que boa parte dos países, a grande maioria dos países, aqui está a mensuração em bilhões de pessoas, né? A grande parte dos países já saiu do quadrante do nível extremo de pobreza, né? Nós temos grande parte dos países hoje entre os níveis 2 e 3, né? Então nós temos uma migração dos países, da população da extrema pobreza para o nível médio, né? E o autor julga e mostra no livro que esta mudança apenas de um quadrante já tem uma mudança extremamente significativa na vida da pessoa. Considerar mudanças como se a pessoa tem condições de não colocar os seus filhos para trabalhar, mas sim poder mandar eles para a escola para estudar, tem condições de comprar algum conteúdo, algum livro para estudar e se aprimorar, enfim, são mudanças como um veículo que acaba ajudando a pessoa a se locomover, como uma bicicleta, uma moto, coisas que até então as pessoas dos países mais pobres ou aqui do nível 1 não tinham. Entendendo isso, nós podemos passar para o próximo instinto, que é o instinto da negatividade, que é um instinto bem comum, né? Quem de vocês não conhece uma pessoa extremamente pessimista ou várias pessoas extremamente pessimistas? Como a gente não escuta tantas vezes aí ao longo das semanas, dos meses, as pessoas falando que o mundo está uma droga, que as coisas eram muito melhores antes, que o mundo no passado era um mundo muito melhor, né? Será que é verdade? Então, para a gente entender isso, vale a pena dar uma olhada nos dados. E nós temos aqui na tela o que, pessoal? Nós temos na tela esta ferramenta que está disponível, que é o site de criação aí do Hans, né? Ele acabou compilando os dados que ele havia colhido neste site e criando essas figuras em forma de bolinha aqui para diferenciar os países. Então vamos começar aqui para vocês darem uma olhada nesta questão. Será que o mundo era um mundo muito melhor no passado? Vamos responder agora. Aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, nós temos o quê? No quadrante aqui da esquerda, nós temos a expectativa de vida
E aqui embaixo nós temos a renda da população. E notem como este gráfico está dividido entre níveis 1, 2, 3 e 4. Ou seja, se nós voltarmos, se você tivesse nascido lá nos anos de 1900, 1800, olhem a situação que você iria ter naquela época. Você provavelmente estaria no quadrante 1, no nível 1, né? Então você seria uma pessoa extremamente pobre e a sua expectativa de vida, com muita sorte, não passaria aí dos 40 anos de idade. Ou seja, pessoal, nós temos uma realidade que há 2 séculos atrás era esta. E avançando isso no tempo, vocês podem ver o quê? Que as bolinhas começam a se locomover, né? Então nós temos aqui, olhem lá, o Brasil aqui, ó, em verdinho, e nós temos essas bolinhas se locomovendo. Notem que até 1900, pouca coisa muda, né? Mas nós já temos aí uma mudança estrutural em algumas coisas, ou seja, nós temos alguns países como próprios Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, ultrapassando o quadrante 1 para o 2, né? E nós temos a expectativa de vida subindo aí para os 50 anos. Se nós avançarmos um pouco mais, chegando lá nos anos de 1930, olhem só, pessoal, nós temos aqui o quê? Ainda boa parte da população em níveis ruins, né? Entre os níveis 1, 2 e 3, e aqui o Brasil ainda lá embaixo, né, nós temos ainda o Brasil aqui sendo um país de nível 1, extremamente pobre, e com a expectativa de vida de 32 anos, ou seja, há 2 gerações atrás, sua expectativa de vida seria de 30 anos de idade. Notem agora a revolução que acontece com o mundo nos próximos anos. Então, avançando, vocês vão notar o quê? Que já nos anos 70 nós temos o Brasil, já figurando aqui como um país quase de nível 3 e a expectativa de vida dobrando, ou seja, em 30 anos a expectativa de vida da população dobra. Chegando aqui então nos anos atuais, né, em 2019, nós temos o quê? Nós temos o Brasil figurando entre um país de nível 3, se aproximando de nível 4, e nós temos também o quê? A expectativa de vida aos 75 anos. Notem o salto que a qualidade de vida, o nível de riqueza das pessoas mudou nos últimos anos. E para aqueles que falam que os anos anteriores eram muito melhores, se a gente voltar nos anos de 80, o Brasil era um país de nível 2, com a expectativa de vida de 65 anos. Ou seja, em 10 anos, a expectativa de vida aí subiu 10 anos, né, pessoal? Então notem a mudança que as coisas ocorreram aí dentro desse gráfico. Nós podemos citar outro gráfico como esse daqui. Esse daqui está medindo o quê? A mortalidade infantil. Ou seja, se você fosse uma criança nascendo lá nos anos de 1800, a sua expectativa de morrer no primeiro ano de idade era metade. Então, de 2 crianças que nasciam, uma apenas sobrevivia. E notem como todos os países estavam dentro desse quadrante, ou seja, e dependendo se você tivesse nascido no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, a sua expectativa de vida no primeiro ano tenderia a ser tão ruim quanto. Agora, avançando esse gráfico aqui para o futuro, notem como o nível de mortalidade infantil vai caindo aí drasticamente, né? Notem, em todos os países praticamente nós temos aí uma redução, né, do nível de mortalidade infantil, o que nota principalmente o quê? Que os níveis de saneamento básico, de vacinação, de cuidados médicos aí nos primeiros anos de vida nesses países têm melhorado de forma significativa. Nós temos aqui desde a Finlândia, né, que tem um nível extremamente baixo, né, o Brasil aqui no meio do quadrante e lá na ponta países como Nigéria e também outros aqui como Togo, enfim, Haiti, tá? E o último gráfico, na verdade, tenho 2 aqui para mostrar para vocês. Esse daqui mostra o quê? Mostra a renda do brasileiro. Então, como foi a evolução da renda do brasileiro nos últimos anos? Então, notem lá, desde o passado, nós tínhamos aqui o país nesta renda que praticamente não se alterava, né? Então, aqui, já corrigido pela inflação, nós tínhamos aqui uma renda do brasileiro aí de praticamente o quê?
de $1.400, né? E avançando isso, notem como a renda do brasileiro só começa a melhorar a partir dos anos de 1910. E olhem o salto que a renda da população dá ao longo dos anos, né? Então nós temos aqui, principalmente entre os anos de 1950 até os atuais, um grande salto, uma grande melhoria da renda média da população. Então, para quem diz que também no passado era um passado muito melhor, esse gráfico não nos mostra isso. E por último, para mostrar para vocês aqui, está a expectativa de vida, né, que nós já mostramos no primeiro gráfico, mas aqui está separado, né? Então notem como em destacado está o Brasil e como ao longo do tempo a expectativa de vida da população vai aumentando ao longo do tempo. Notem como todos os países estão aqui meio que englobados aqui entre o nível dos 75 a 80 anos de idade, né? Então, de uma forma geral, a população mundial está mais saudável atualmente. Então notem que toda vez que uma pessoa vir falar com vocês e falar, nossa, mas no passado as coisas eram muito melhores. Ah, então volte lá no passado, onde a expectativa de vida era muito baixa, a renda média da população também era muito ruim. Um fato que é curioso, que o autor deixa também claro no livro, é que vocês viram nos gráficos o salto da qualidade de vida que nós tivemos nos últimos 50 ou 70 anos. O autor diz que hoje o nível de progresso e de qualidade de vida de países que eram considerados extremamente pobres, como alguns países africanos e de outros continentes, hoje nós temos um nível de qualidade de vida desses países superior aos países europeus da década de 50, ou seja, mesmo com todos os problemas, com tudo de ruim que ainda tem no mundo, hoje nós temos uma qualidade de vida em todos os países superior aos países europeus lá em 1940 e 50. Bem curioso isso, né? Entendendo isso, nós podemos falar do outro instinto, que é o instinto do medo, pessoal. E esse é muito, muito ligado ao mercado financeiro, né? Quantas vezes você já viu na internet o livro, o vídeo, a matéria do próximo caos, do próximo desastre, do reset financeiro, do caos econômico? Pois é, nós temos um instinto muito grande do medo, que ajudou a humanidade a passar por diversos períodos, né, e a sobreviver até aqui. Mas às vezes, e hoje em dia é muito comum, que apenas a notícia, apenas a informação de um possível colapso, de uma possível tragédia, de uma tragédia que aconteceu, ativa o medo nas pessoas. E o medo acaba levando as pessoas a tomar atitudes irracionais ou pouco pensadas. Mesmo nós podemos falar no mercado financeiro, quando há um crash, quando há um pânico no mercado, o que normalmente as pessoas fazem? Elas acabam indo e vendendo as suas ações, saindo do seu plano de investimentos e fazendo o que? O que a mídia, o que as pessoas estão comentando naquele momento, ou seja, é um momento péssimo, o mundo está acabando. Quem se lembra de 2016 vai se recordar que em 2016 nós tínhamos as matérias de jornais estampando o quê? Um possível calote do governo brasileiro nos títulos públicos. Ou seja, pessoal, naquele momento, qual era a mentalidade das pessoas? De medo, de fuga, de ir embora do país. Ou seja, quando nós estamos em um período como esse, com o instinto do medo ativado, nossas decisões tendem a ser muito ruins. E para mostrar isso na prática, deem uma olhada neste outro gráfico aqui. Olhem só como esse gráfico mostra o mundo atualmente. Aqui estão compilados os desastres, né? As mortes por desastre, na verdade. Então notem que lá em 1940 nós tínhamos aí um grande número de mortes por desastres e olhem como essas mortes vêm caindo ao longo dos anos, né? Então nós temos aqui o menor nível histórico de morte por desastre na humanidade. Mesmo que quando acontece alguma coisa como essa, você vai ser bombardeado intensamente por vídeos, por notícias como esta. Um fato curioso que nós podemos voltar aí nos anos anteriores é ver como foi difundido o quê? A questão do terrorismo. Então, as pessoas deixando de fazer certas coisas, mudando hábitos, né, por causa do terrorismo. Até países
colocando medidas novas, gastando um dinheiro absurdo com esta preocupação. Só que neste gráfico aqui, na verdade, o que ele mostra? Nós temos do ano de 1997 a 2006 um compilado número de mortes, né, por terrorismo. Então notem aqui nos diversos níveis de países, né, nós temos aqui o ano de nessa década aqui praticamente, nós tivemos 51 mil mortes, né? E aí de 2007 a 2016 nós tivemos o quê? Um aumento da ocorrência de terrorismo, né? Então nós temos aí praticamente triplicando o número de atentados terroristas, né, e mortes por esse motivo. Só que na mídia e nas informações, o que nós víamos? Nós víamos o quê? Atentados em Paris, atentados na Europa, nos Estados Unidos. Só que notem que curioso, aonde que mais acontece atentados terroristas e onde se morre muito mais por isso? Não são nos países mais ricos, são basicamente nos países mais pobres, né? Então, praticamente que nos países de nível 1, 2 e 3, nós temos o quê? Uma forte incidência do terrorismo, né? E onde que estava a maior preocupação e maior foco de notícia era nos países ricos, né? Nós vimos muitas e muitas vezes na TV os atentados lá na Europa, como estavam acontecendo naquela época. Até hoje nós vemos aí os aviões batendo lá nas Torres Gêmeas, né? Então, notem como essa distorção também acontece. Apesar do terrorismo estar aumentando no mundo, né? Não necessariamente é onde a mídia divulga. Nós temos aí um grande número de atentados em países que a gente nem sequer dá conta que eles estão acontecendo. E se nós chegamos até aqui, você já deve perceber que alguma coisa não está tão correta nessa visão que nós tínhamos ou que a grande parte das pessoas tem ainda sobre o mundo. Só que olhem o mais louco e o mais impressionante. Pessoal, se nós mudamos praticamente o mundo dos anos 50 até aqui, será que o mundo vai continuar igual para o futuro? E aí que está o grande pulo do gato, principalmente se você quer investir de uma forma mais consciente. E nós podemos ver isso através de um outro gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. Então, este gráfico ele mostra o que, pessoal? Qual é a nossa visão atual do mundo? Se eu te perguntar quais são os países mais ricos do mundo, quais são as sociedades mais ricas do mundo atualmente, provavelmente você vai falar Estados Unidos, a França, a Inglaterra, Canadá, enfim, talvez você cite aí a China, não é mesmo? E este gráfico ele mostra o quê? Ele mostra para nós as pessoas do nível 4, lembram? As pessoas que têm um poder aquisitivo maior e onde elas estão vivendo, ou seja, as pessoas que moram no Ocidente e o restante do mundo, né? Até 2017 nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 60% da população mais rica morando no Ocidente e 40% morando no resto do mundo. Em 2027, na verdade, esta proporção já vai se igualar, ou seja, o Ocidente começa a perder o número de pessoas mais ricas, né? E esse número começa a migrar e a florescer mais no resto do mundo. Só que notem que curioso que nós temos esse dado da expectativa até 2040. Nós temos o quê? Nós temos 60% da população mais rica não vai viver no Ocidente. Elas não vão estar morando no Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim. Ou seja, a riqueza do mundo está migrando, né? E rapidamente. Então, isso cabe uma reflexão para todos nós. Onde vai estar as maiores oportunidades para o futuro? Onde nós vamos ter maiores oportunidades? Não vai ser no Ocidente, provavelmente. Provavelmente nós vamos ter um aumento da riqueza na África, na Ásia e nos diversos países que lá compõem. Na verdade, nós já estamos vendo isso hoje, né? Quantos produtos asiáticos nós temos hoje no nosso dia a dia, que até pouco tempo atrás eram apenas cópias de produtos americanos, produtos europeus, e hoje simplesmente ganharam a preferência do consumidor, tá? Então nós temos o quê? Uma migração da riqueza do Ocidente para o resto do mundo, ou seja, as oportunidades provavelmente
E o grande crescimento não estará ligado no mundo como a gente conhece hoje. E o que nós vemos normalmente é o quê? As pessoas simplesmente olhando o país de origem, aqui o Brasil, ou simplesmente querendo investir onde? Nos Estados Unidos, sendo que nós temos o quê? Uma possibilidade muito grande do crescimento maior estar fora desse eixo. E aí nós chegamos aonde, pessoal? Nós chegamos aqui nos últimos instintos, e eu vou falar para vocês do instinto de generalizar, um instinto bem comum hoje nos dias atuais, onde tudo é treta, tudo sai briga, né? Então as pessoas costumam generalizar hoje em dia tudo, né? É o partido político, é o time de futebol, é se a pessoa vive naquela região, ela é de um jeito, se a pessoa vive num país, ela é de outro jeito. Enfim, as pessoas têm uma categoria para enquadrar o que ela não conhece, enquadrar em um grande cesto para tentar transformar a realidade do mundo, que é muito complexa, numa realidade mais fácil que ela possa entender. Então, o instinto de generalizar é um instinto muito ruim que acaba também levando a vieses totalmente errados sobre o mundo. Você pode mesmo pensar sobre a África, né? A África tem essa categoria que nós entendemos e fomos ensinados ao longo da vida a pensar que a África lá é uma região extremamente pobre, né? E sempre quando nós falamos de África, normalmente as pessoas vêm com imagens de crianças descalças, crianças precisando de comida, enfim. Só que notem que curioso. Eu vou tirar aqui o Brasil como destaque. E olhem isso, pessoal. Aqui, como eu já mostrei para vocês, nós temos o que? O desenvolvimento econômico e a expectativa de vida dentro dessas bolinhas. Se vocês observarem, as bolinhas da cor azul, elas são os países localizados no continente africano. E notem que curioso, nós temos hoje alguns países da África no mesmo quadrante de países como o próprio Brasil, China, México, enfim, Tailândia. Nós temos aqui países que nós julgamos estar numa postura, numa posição melhor do que o continente africano, no mesmo quadrante. Olha, nós temos aqui a Tunísia, por exemplo, do mesmo nível praticamente que o Brasil, a própria Argélia, né, no mesmo nível que o Brasil, Egito, África do Sul, ou seja, boa parte do continente africano, dos países daquele continente já transcenderam essa questão da pobreza, de ser subdesenvolvidos, né, e estão aqui avançando a passos largos para o quadrante mais rico, dos países mais ricos no mundo. Então, esta visão de generalizar, que aquela questão é desse jeito, que essa pessoa, porque ela vota desse jeito, ela pensa desse jeito, é uma questão também extremamente errada, e se você estiver fazendo isso, você vai estar ativando o seu instinto de generalização. Então, sempre quando você estiver analisando um dado sobre um país, uma cultura, ou mesmo aqui sobre o Brasil, pense que as coisas estão mudando e que uma grande frase que tem no livro é que mudança lenta não é igual a mudança nenhuma, que mesmo que as coisas aconteçam lentamente, elas estão acontecendo e o mundo está mudando e provavelmente o mundo daqui a 20 anos não será igual ao mundo que nós temos hoje. E já que nós falamos aí dos instintos de generalização, de medo, enfim, vale a pena a gente citar também o instinto, que é o instinto de viés único, ou melhor, de perspectiva única, que está mais aflorado do que nunca no mundo moderno, né? Ou seja, pessoal, nós gostamos de ter uma visão que corrobora com a nossa. Provavelmente, se você não concorda com o que eu estou falando, do que está no livro, você já deve ter fechado o vídeo ou ter dado dislike nesse vídeo. As pessoas gostam de ideias, de visões que corroboram do modo que elas pensam. Então, o que acaba acontecendo hoje em dia? O sistema de mídias sociais, de mídias digitais, da internet, ele acaba procurando o quê? O que o YouTube, o que o Instagram, o que as mídias procuram hoje? Elas acabam buscando mostrar para você, para mim, para todos nós, conteúdos e prender a nossa atenção por mais tempo possível em uma mídia. Ou seja, ela vai acabar te mostrando mais do que você gosta. Então, se você for uma pessoa que gosta de cozinhar,
O que o seu YouTube vai te mostrar mais? Vídeos sobre culinária. Se você for uma pessoa que gosta de esportes, de futebol, você vai tender a ver mais vídeos na sua timeline de futebol. Então, o sistema acaba se alimentando com as suas expectativas e gostos e mostrando para você apenas o que você gosta. E fechando uma linha aqui de tudo o que você não gosta. Então, principalmente em temas mais delicados, que tem muitas visões, como política, como questões socioeconômicas, tudo o que você não acredita, você vai ser desabilitado, né? A mídia não vai mostrar para você. E aquilo que você acredita e que reforça o que você pensa, vai ser cada vez mais exposto. Então, aqui uma dica importante do livro é o quê? Busquem fontes de diversos pensamentos, de diversas ideologias. Não só busquem o que vocês já acreditam hoje. Vocês acreditam, trazendo aqui mesmo para o mundo dos investimentos, tá? Eu acredito que investir no longo prazo, que a análise fundamentalista é a melhor de todas. Será mesmo? Então, às vezes a pessoa acaba só bebendo daquela água, daquele conteúdo e deixa de explorar outras alternativas, outros conhecimentos, julgando que apenas a visão que ela tem, que é o que ela acredita, é o correto, quando muitas vezes não é verdade. Explorando tudo isso, você vai acabar entendendo que o mundo é muito mais amplo, que as ideias são muito mais amplas do que você tem hoje na cabeça e que, na realidade, a gente sabe muito pouco de como as coisas são e como elas funcionam. E para terminar, vou falar com vocês do último instinto que está descrito no livro, que é o instinto aí mais comum hoje no nosso dia a dia e mais explorado pelo marketing, que é o instinto da urgência. Bom, vocês já devem ter visto hoje só pelo menos aí umas 15 ofertas com o título A Última Chance, O Último Dia, Compre Agora e não estará mais disponível. Esse vídeo só ficará disponível hoje. Enfim, essas questões que tornaram até um modelo de vendas, né, que é um modelo de fórmula de lançamento na internet, instigam a gente a ativar o instinto da urgência. Então, tudo que é ligado a isso acaba ganhando mais prioridade para as pessoas. Quer um exemplo disso? Quer o único ponto que as pessoas acertam a maior parte das questões? É quando a gente pergunta para as pessoas se o mundo está ficando mais quente, mais frio ou neutro sobre o aquecimento global. Qual foi a sua resposta? Provavelmente você terá respondido que o mundo está ficando mais quente. Sabe por que isso acontece? Porque há poucos anos, na verdade há 10 anos, há 15 anos, as pessoas, os especialistas ligados aí ao meio ambiente, começaram a bater muito forte nesta questão ambiental, colocando títulos extremamente alarmistas, como o mundo vai acabar, a humanidade vai ser extinta se não cuidar do aquecimento, da exposição aos gases tóxicos, né? Não que isso não seja verdade, só que houve um alarmismo extremamente exagerado que acabou levando o quê? A todo mundo acreditar hoje e saber que o mundo está aquecendo. Só que qual que é o grande problema? E isto cabe não só a questões como esta, mas a questões também de vendas, de produção de conteúdo, que quando você acaba utilizando esse tipo de argumento, se a pessoa percebe, e é o que vem acontecendo muito hoje em dia com questionamento sobre o aquecimento global, se a pessoa percebe que aquilo não aconteceu ou não aconteceu como você falou, a sua hipótese começa a ficar em descrença. Então, todas aquelas teorias que o mundo estava aquecendo de uma forma muito rápida e que a humanidade ia ser extinta se não fizesse algo naquele momento, as pessoas começaram a ver que, peraí, o mundo está aquecendo, mas não é na velocidade que estavam propagando. Sim, a gente deve tomar cuidado com isso, mas aquela urgência que foi colocada talvez tenha sido exagerada. E o que aconteceu com os especialistas que estavam pregando isso começaram a ser questionados e as teorias começaram a ser desacreditadas. Então, tudo que é ativado com muita urgência, com muita força, tem esse lado negativo. Mas sim, tudo que acaba levando urgência acaba chamando a atenção das pessoas. Então,
Então, muito cuidado com questões como estas que estão sempre chamando a nossa atenção para a urgência, a necessidade, deve ser feito agora, é esse último momento, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Bom, pessoal, então, acredito que deu para trazer aqui as melhores ideias aí do livro. Claro que aqui de uma forma muito rasa, então vale a pena para todos vocês lerem o livro, né? E também visitar o site do Gapminder, é um site muito bacana para entender melhor como a nossa visão de mundo está distorcida. Legal? O livro trouxe, para resumir aqui, uma coisa que já vinha sendo muito detalhada por outros autores, até mesmo Taleb, no livro dele, como a gente colocou no resumo do livro aqui, do Iludidos pelo Acaso, traz também. Hoje, o mundo é informação, conteúdo a todo momento. Nós devemos filtrar o que nós temos de informação e o que nós estamos expostos, porque isto, além de trazer uma visão errada das coisas, traz também ansiedade, necessidade de urgência, tudo que a gente já comentou. Então, mesmo nos investimentos, na vida, nós devemos ser extremamente seletivos com o que nós estamos sendo expostos. Lembre-se, menos é mais, e acho que isso cabe muito no tema deste livro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, de seguir aqui o canal. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que vai ter interesse nesse vídeo. E nos vemos no próximo resumo para investidores. Até mais e um forte abraço para todos vocês.